Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de maio de 2011, domingo. O verbete é o 1930. Tem 7 páginas, 48 logias e 14 máximos. O tema, literatice. A especialidade, psicossomatologia. Quem escreveu esse verbete, que está muito bem elaborado, com as 7 páginas dele, é o professor Eucádio de Ros, que está ali na cadeira dos réus. Você precisa ter cuidado com ele, não é porque a Rosa está sentada perto dele, não. É que esse homem, já só de livro, já publicou 17, fora filmes e etc, e outras coisas mais. Cuidado. Agora, outra coisa, ele às vezes ri. Vocês têm que lembrar dele, não fica pensando que ele é sério o tempo todo, não. Que às vezes ele ri. Agora, definologia. A literatice é a condição, propriedade, o exercício da escrita em prosa ou verso, ruim, ridícula, medíocre e piegas, de cunho meramente literário, vazia no conteúdo e na forma, com exaltação das emoções da consciência, homem ou mulher, e considerada sem valor evolutivo ou tarístico. A inutilidade dos textos literários perante os trabalhos técnicos científicos. A autofantasia do artista dedicada à ficção literária ou artística. O sucesso do primeiro livro do escritor. O rato de biblioteca serralheiro mecânico, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. O emprego de pseudônimo para falsear a realidade. A proeminência da escrita insossa virtual sobre as páginas impressas. As sociedades literárias dos elogios mútuos. A falta de lucidez quanto à sinalética pessoal. Os assédios interconscienciais dos autores influenciados pelos personagens incorporados e advindos da dimensão extrafísica. Os escritores parapsíquicos inconscientes e renitentes sem admitir o fato. Os escritores psicógrafos da baratrosfera, tornando as produções na literatura, no cinema e na arte mais baratrosféricas ainda. Eu li aqui apenas um pedaço. É bom vocês verem que na fatologia tem mais de 20 linhas. Está muito sério aqui, e a visão panorâmica do verbete é impressionante. Agora, na argumentologia tem a literatice comparada com 11 desviações ou afetações paralelas de literatice, podendo ser detectadas no universo do conhecimento. Na taxologia tem 50 tipos, gêneros ou categorias de composição ou escrita literária em prosa e verso, dos mais existentes ao longo do tempo no universo das letras, permitindo a prática da literatice. São 50 itens, muito sérios. Na remissiologia de 15 itens nós destacamos atraso de vida, autoficção, besteirol, linguagem corruptora e pseudo-profundidade humana. Agora, a frase enfática, que essa frase está praticamente perfeita, a Rosa não pode falar nada, que é a fixação patológica, a literatice, no decorrer da vida humana, faz a consciência incauta desperdiçar precioso tempo evolutivo envolvida em auto-enganos improdutivos, a holobiografia pessoal. Você reconhece a si próprio na condição de escritor de literatice? Já experimentou direcionar o alto trafor da escrita à produção de obra científica voltada a tares e às renovações conscienciais? A qual categoria de autor pertence hoje? Tem também a bibliografia com 6 fontes e a webgrafia com 5 fontes. Agora, questionamentos aqui. O senhor falou nos períodos de intermissão que participou de muitas experiências parapsíquicas desde a época do Antigo Egito. Igual eu, aqui tem muito mais gente também. Participou, dentre outros, com Swedenborg, Balzac, Kardec, Blavatsky, e com o processo da metapsíquica. E outros mais, menos votados e menos conhecidos.
No intrafísico, foi várias personalidades importantes durante séculos. Importante não, eu fui muitas vezes gari. Nesta série X, criou o paradigma consciencial que vai mudar a história daqui para frente. Nós estamos fazendo força, mas é uma proposição, né? Com esta holobiografia toda, o senhor conhece, na sua evolução, algum travão no crescendo das autossuperações que ainda o impedem de ser serenão? Ixi, um monte. A sua ficha evolutiva não estaria próxima da ficha de serenão? Não. Você tem que lembrar o seguinte, você precisa examinar, você não viu tudo. Você precisa examinar aí qual que é a escala evolutiva que nós colocamos. Eu preciso, por exemplo, de dominar bem ainda esperticidade, semiconsexualidade, teleguiamento, autocrítico, para chegar evolucionando. Aí tem aquele período enorme para você ver o que é a serenologia. Evoluir não é fácil. Não fica pensando que eu estou com essa corda toda, não. Como diz a Adriana, menos. O negócio não é bem isso, não. A situação é precária. Agora, ele não viu aí a classificação da escala evolutiva. O outro aqui. Necessito que me orientem sobre o assunto depois que tive meu computador, sem mais nem menos, a foto de uma tia falecida há 5 anos. Salvei, revelei, mas ficou um mistério. O que será que ela quer dizer? É uma foto inédita, não a tinha em meus arquivos. Pesquisei transcomunicação instrumental. Já acessei o site do Clóvis Nunes e da Sônia Rinaldi, e nada me esclarece. Pode me orientar, por favor? Primeira coisa que eu acho que você devia ver é o seguinte. Precisa de ver se você é ectoplasta. Isso é efeito físico. Outra coisa. É só você que toma conta do computador? Isso é importante também, porque se tiver outra pessoa, já muda tudo. Tem que examinar isso tudo aí com calma. Agora, é preciso de ver também a parte física dessa história. Onde é que você tem seus arquivos, como é que é? Se é no mesma sala que você tem o computador. Esse computador é desktop, quer dizer, de mesa. Tudo isso tem que examinar. Tem que fazer uma série de observações aí. E examinar como é que é. Uma outra coisa também é examinar o que apareceu no computador. Então, tem muita coisa para ser visto. Não pode ser assim, não. Você também não pode desistir da coisa. Tem que examinar com calma. Agora, anota tudo que você pesquisar. Que com o tempo, às vezes passa 5, 10 anos, aquilo vai ficar esclarecido. Outro. Através do estado vibracional, quanto tempo em média pode levar para a blindagem do quarto de dormir? Depende da pessoa. Tem gente que faz isso em 5 minutos. Outros vão demorar uma semana trabalhando lá todo dia. Depende, né, do gabarito da pessoa. O estado vibracional, antes do seu domínio, com o tempo traz resultado positivo para o praticante. Ele sempre traz resultado positivo se a pessoa tem boa intenção. Se ela movimentar as energias com boa intenção, sempre vai ajudar. O senhor disse há muito tempo atrás que certos livros de guerra tinham conteúdo energético negativo. É lógico. Sendo assim, como uma pessoa que se interessa por certas obras pode obtê-las sem que seja prejudicial? Se você está fazendo à tarde, se a intenção é boa, não tem problema nenhum. Eu estava falando com você sobre isso. Que ela está lá estudando, o processo dela é mais de monarquia e coisa nesse sentido, não é isso? Agora, se há uma boa intenção, não vai fazer mal nenhum. Pelo contrário, os amparadores podem ajudar a pessoa. Gostaria de enviar uma sugestão. Perguntar aos teletertulianos se poderiam, ao fazerem perguntas online, colocar o nome da cidade. Assim poderíamos saber como está se expandindo a conscienciologia por todo o Brasil. Então, ó, se nós vamos fazer isso, tem que começar por você, que você não colocou de onde você é. Agora, outra coisa, alguns já colocam. Eu quero dizer também que alguns já colocam. Agora, ó, a turma, então, seria bom incentivar o povo para, quando mandar, vocês perguntam, ô, de onde você é? Cafundó do Judas. Põe lá, põe o lugar. Pois é. Agora, melhor é que ele está falando, mas não colocou, não. Agora aqui. O professor afirmou numa entrevista, é difícil duas pessoas da mesma idade formarem boa dupla evolutiva. A diferença de idade é fundamental? Poderia comentar mais? Olha, realmente isso aí às vezes ocorre. Agora, há uma coisa nisso muito séria.
Quando duas pessoas, um rapaz e uma moça, são da mesma idade, quase sempre a moça, se é muito jovem, ela é mais madura do que o homem. Sendo assim, o homem vai se transformar numa espécie de primogênito, filho mais velho dela. Isso cria problema. E outra coisa, é um problemão, porque a mulher mandar no homem, logo que se faz a dupla, cria um problemão para ela, coitada, e às vezes com a melhor das intenções. Então, eu estou falando essas coisas baseado na minha defesa da mulher, da moça, da jovem. Isso aí é um problemão, realmente. Eu já encontrei um monte de casos desses e deu trabalho para a pessoa e deu trabalho também para mim, para ver se ajudava o povo para ficar junto, porque senão cria problema. Porque, geralmente, a mulher é mais, quanto mais jovem, mais madura ela é em relação com o homem. Isso é uma regra geral. Isso pega o processo da duplologia. Agora, é o mesmo nosso amigo aqui que não mandou o local. Gostaria de saber a opinião do senhor no livro Inversão Existencial, capítulo 2, em dupla evolutiva, item 11, onde se diz investimento dos acessórios sexuais como revista e filmes eróticos. Isso não seria anticosmoético? Não, depende da pessoa. Eu já investi nisso durante uma boa temporada, porque eu dava curso sexomático. E eu tinha que saber tudo, porque senão o povo perguntava, eu ficava boiando. Eu dei o curso durante 15 anos. Sou especialista em livros pornográficos, sex shop, revistas dinamarquesas, tudo que você pensar eu já vi na minha vida. Tudo quanto é loucura também, que já publicaram eu já vi. Agora, outra coisa. É muito importante a pessoa saber disso para ela ficar livre disso, ficar livre desses objetos, não pensar mais na história. Foi isso. Eu, por exemplo, eu dei esse negócio, hoje eu não tenho mais nada disso. Eu dei sumiço em tudo. Porque tudo se transforma com o tempo em bagulho energético. É preciso a gente ter cuidado. Então, o investimento, os acessórios sexuais é muito importante. Senão, você arranja a dona lá, é a sua duplista. E ela pergunta para você sobre alguma coisa que é um gadget, alguma coisa sexual. E você, não sei nada disso. Sim, então vamos fazer uma experiência? Essas coisas todas eu já enfrentei com outras pessoas, quer dizer, os casais, para ver como é que passa. De modo que essas coisas ocorrem. Uma outra coisa. Aqui, nós temos livro do nosso verbetógrafo de hoje, Eucádio de Rosso. É um monte de livro dele. Ele tem 17 fora os filmes. Aqui, um deles é muito antes, pelo contrário. Vai ter um monte aqui. Eu com isso, sabe? São 17 ao todo. Tem tudo aqui. Aqui tem as obras praticamente completas suas, né? Isso está escrito aqui. Saudações sintagmáticas. Então, não briga com o homem, porque ele entende o riscado. Os caminhos da montanha, sabe? Tenho escrito, retomando a palavra. Aqui mais. Esse aqui não, esse aqui é a repetição daquele que é o caminho da montanha. Saudações sintagmáticas, esse aqui está todo bonitinho. E outra coisa, está assim, corrigido com a assinatura dele. O homem é uma fera. Agora aqui, poesias populares e regionalistas. Palavras de urdidura. Inexplicável ternura. Esse é só poesia. Só poesia. Tem muito livro de poesia e tem muito livro de prosa, tá certo? Agora, melhor é esse, poema. Consciência. Tá? Agora, esse aqui deve ser bom também. Eu conheço. Esse aqui deve ser importante. Obras. Mais aqui. Retalhos dos Pagos. Ele é do Rio Grande do Sul. Preciso saber. Uma outra coisa. Olha a panca dele de alto autor quando mais moço. É bom vocês verem. Tem uma panca de artista olhando, sabe, por cima. Tipicamente do Rio Grande do Sul. Agora, o nome é o seguinte, Eletroencéfalo Eucardiografia de Rosso. Está aqui. Eletroencéfalo Cardiograma, não é isso? Muito interessante. Agora, outra aqui, profissão, estudante, mapa mundi, bomba, etc. Tal. Agora, Bruno Rossi, o que era? Seu dono? Ah, então tá. Bruno Rossi. Agora, gente, aqui tem
turma de 56, 50 anos depois, o reencontro, igual eu, o negócio do jubileu. É um filme. Acredite nos seus sonhos. Um filme de Luca Risi. Aparências. Agora aqui ele está como ator, junto com a madame, é isso? Muito sério. Agora, esse aqui é sério, um dos mais novos. Realidades e hechos e verdades del migrante. São os bolivianos no Brasil. Ele teve participação de alguma coisa aqui dentro. Que o homem está fazendo uma dedicatória impressionante aqui. Ele tem aqui a página 75, que essa aqui eu não cheguei a ver. Página 75. Ele está citando você, uma big na citação. Os migrantes do exterior. Muito interessante. Agora, gente, outra coisa muito séria. Um dos livros dele, mais sério, que é isso aqui, ó, que isso é uma espécie de antologia também, não é isso? Poetas pela Paz e Justiça Social. Esse aqui vai ser sorteado hoje. Esse vai ser sorteado. Eu quero passar lá para a turma para sortear o livro. Tá certo? Muito interessante. De modo que vocês já ficam sabendo que vai ter um sorteio aí hoje. Agora aqui outra coisinha que eu queria falar. Me pediram aqui para divulgar o mutirão nos dias 21 e 22, sábado e domingo que vem. O Holocico vai realizar um mutirão para fichamento de dicionários. Está precisando, gente. Vê se me ajuda lá, turma. Está precisando. Esperamos por você. É a coordenação do Holocico. Vocês estão entendendo? Mutirão para fichamento de dicionário. Lá tem muita coisa para ser feita. Tá? Contamos com a presença de vocês no próximo fim de semana. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, aqui está o nosso amigo, que isso aqui é o primo, que é o tal Jornal da Família, da doutora Carla. Ela está aí. Ela deu os últimos exemplares que ela recebeu. Aqui tem um grande homem nessa história que, para mim, um dos maiores personalidades da família deles, que é o nosso antigo juiz, lá, o jurista lá do Rio, fora de série. Está ele aqui no aniversário que eles apareceram. A Carla apareceu com o maridão aqui, ó. Está aqui. Está todo mundo aqui. Só isso aqui já valeu o jornal. Porque o Cavalieri era o máximo. Doutor Alírio Cavalieri. Avenida Fran de Melo Franco, no Rio de Janeiro. Entende? Escrever aqui o remetente, quem é que está mandando? Mandaram para ela. Agora, até as fotos aqui do aniversário dele. O doutor Alírio Cavalieri foi um dos grandes juízes que ajudou demais a mocidade, a adolescência, a infância, uma opção de coisa no Rio de Janeiro. Esse homem é fora de série. Eu fico muito feliz. E outra coisa, parece que tem agora 90 anos, não é isso? E está uma fera aqui, ó. Ele está aqui no bolo. O homem é uma fera. Isso aqui é para a holoteca, tá certo? Agora, gente, eu queria também dizer para vocês o seguinte. Do ponto de vista geral aí das coisas que estão ocorrendo. Primeiro, o processo do anti-Brasil que eles estão fazendo aí. Em 2001, nós estamos testemunhando, estarrecidos, a verdadeira conjuração baratosférica das consréus ressomadas no Brasil, tentando acabar com a cultura brasileira por meio da anarquia de muitas faces, multifacética. Ou seja, a anarquia moral através do estabelecimento da corrupção generalizada. Por exemplo, o Senado, os líderes do Senado Federal, e todos esses escândalos que acontecem lá, e fica tudo do mesmo jeito. A anarquia intelectual, através do analfabetismo generalizado, a partir dos responsáveis pelo Ministério da Educação. Aqui que nós estávamos falando aqui ontem, desses livros que agora eles são favoráveis à língua pobre, trocada, truncada, vamos dizer, aleijada, mutilada, e estão exaltando isso. Então nós perguntamos, o que é que desejam tais brasileiros anti-brasileiros com tais propósitos nefastos? Eles querem levar o país à ditadura da ignorância? Eles querem decretar a deterioração generalizada do processo da favelândia no Brasil?
Eles querem dominar a população, regredindo o cidadão ao recurso, ou àquela condição da senzala? Eles querem implantar a escravidão pelo analfabetismo? Tudo são perguntas que a gente deixa no ar, que está uma vergonha, o negócio não está fácil, não. O Ministério da Educação é o Ministério da Deseducação agora? Ou é o Ministério da Incultura? Isso nós perguntamos hoje. Nós estamos testemunhando isso aí, eu estou estupefato com essas bobagens todas. Agora, não podemos esmorecer perante tais psicopatias coletivas. Vamos transformar Cognópolis num enclave da cultura inserido na favelândia. Eles querem a todo custo acabar com a cultura, a erudição, a polimatia, a sabedoria, com a intenção de dominarem ditatorialmente a política brasileira. Eis alguns sinais dessa doença ditatorial. Eu falei, não vou voltar a falar. Eis alguns sinais da doença ditatorial que está agraçando no Brasil. O Fórum de São Paulo, a doutrinação da República Sindicalista Sul-Americana, a cartilha do politicamente correto publicado pelo governo em Brasília, a protelação da reforma política e outras reformas mais, que nunca sai do papel, a volta dos políticos mensaleiros expulsos e excomungados de uma maneira impressionante e o povo aplaudindo os caras. A liberdade e ajuda financeira às invasões de domicílios através do MST. A avacalhação do Ministério da Educação, como nós falamos. O combate à reprovação escolar. O domínio político sobre o Supremo Tribunal Federal. São os vacilões, eles não tomam atitude porque estão comprados de algum modo pelo governo, não tem medo. O domínio partidário do PT no Ministério do Exterior. Todo mundo sabe, e quem já leu politicologia bastante, que todo Ministério do Exterior de qualquer nação, se um partido só domina, afunda a nação. Eles estão fazendo isso com o Brasil. A extinção da oposição política. Eles deram um jeito de ver a sujeira em cima da pessoa, ou faz alguma coisa em cima dos políticos, nós não temos praticamente oposição para valer no Brasil. A colocação de uma mulher na presidência da República. Uma mulher que já teve câncer, que está doente. Ninguém sabe por que é isso. Sabe lá se não tem alguma má interesse de pôr a nossa presidente lá do jeito que ela está? Vamos fazer força. Ela já teve qualquer coisa, até a pneumonia, do jeito que aconteceu esses dias. Nunca se sabe, é muito estranho isso tudo aí. Outra coisa, a educação é o maior poder. Toda ditadura combate a educação e as mídias com a intenção de fazer a lavagem subcerebral do povo. Os ditadores tomam conta da mídia e dos ministérios da educação e, quando tem, da cultura. A Igreja Católica sempre dominou a educação. Os judeus sempre procuraram dominar as mídias internacionais. Vocês não ficam pensando, uma boa parte de jornal, uma boa parte de cinema, uma boa parte de rádio, tudo está na mão de judeus. Eles dominam tudo, que é o processo da mídia. Vamos entender bem isso. Isso é antigo, desde o século XIX. Agora, então, veja. Quanto maior seja o analfabetismo do povo, mais fácil será dominar esse povo. Quem estuda e pesquisa se rebela contra a tirania e se liberta. A senzala mantém a escravidão. Os afagos, as galeras, do jeito que tem hoje, com todo esse populismo, a demagogia política que está sendo feita, o dinheiro que está sendo dado, esse negócio todo, mantém as pessoas que são as galeras nas galés. Vocês sabem o que é galés, não sabe? De modo que eu deixo aqui registrado isso e meus protestos contra essa politicária que está graçando no Brasil atualmente. Agora, nós temos ainda, já que estamos falando na questão hoje, que é literatice e tudo mais, eu quero lembrar uma coisa para os verbetógrafos, agora melhorando o nosso processo aqui de cultura. Existem duas redundâncias que às vezes o povo, quando vai escrever, está fazendo. E são erros óbvios. Não tem jeito de defender isso. Autovisão pessoal. Se é auto, é pessoal. É pessoal. Isso é redundância. Outra, ressex existencial. Ressex quer dizer reciclagem existencial. Isso também é redundante, tá certo? Eu estou só lembrando que esses dois de vez em quando estão aparecendo. Eu queria assinalar o processo aqui para chamar a atenção. Professor. Agora aqui, outras perguntas que chegaram agora. Professor, antes da pergunta,
Eu queria fazer uma pergunta ao senhor a partir dessa catilinária, dessa fala, né, com 12, eu anotei... Um libelozinho. Um libelozinho. Eu anotei 12 itens. O senhor foi falando, eu fui fazendo assim. Eu não anotei quantos. Então, e aí a gente pode fazer o quê? O que a gente... Fazer com a boca no micrófono, como eu estou fazendo, é o jeito. E escrever. Eu já passei todos esses dados para o dicionário que eu estou fazendo. Agora, o dicionário tem algumas dezenas de dados iguais a esses. Eu estou pondo tudo lá. Professor, eu já estou na página 127 do dicionário até agora. Ele tem, para me estudar até agora, 855 páginas. O senhor está sugerindo que a gente, quer dizer, escreva? Eu acho que você, por exemplo, que entende política, que já trabalhou com isso, você tem culpa no cartório. Pois é, professor. Que tal você assumir isso aí e enfrentar a situação? Eu acho que você, o Flávio, você está entendendo? Tem alguns aqui que deviam escrever sobre isso. Escrever para os jornais, jornais, fazer o que for possível. E aí isso é recebido? Eu não entro nisso, porque eu já não tenho tempo, eu já faço coisa demais, eu não posso me desviar daquilo que eu estou fazendo. Então... Agora, nós aqui somos muitos, mas é preciso te mostrar essa realidade. Outra coisa, quando os caras começam a falar isso, tem que lembrar disso. Ele só acaba indo para o exterior, né? O nosso amigo Olavo de Carvalho está nos Estados Unidos. Né? Ele foi embora. Ele foi... Porque ele começou a falar essas verdades todas. Ele é que falava mais de Ford de São Paulo. Agora, hoje, quase não tem ninguém mais falando disso. Como é que fica? Outra coisa, se você quiser ver isso, lá no Lucico tem tudo, sabe? O processo nosso lá de recorte tem todas essas coisas. Além disso, tem muito material da internet. São milhares de fontes bibliográficas que nós temos sobre esse assunto. Entende? Porque a Cecília Ott, lá de Medianeira, ela compila essas coisas há vários anos. Nós temos tudo. Ela é uma das que mais entende desse assunto. Conversa com ela uma hora. Sabe que ela é jornalista, né? Tá. Conversa com ela que vale a pena. Professor Walter, só continuando esse assunto, fazendo um contraponto a tudo isso que o senhor falou, lembrando lá do simpósio de democracia direta que a gente está tendo em junho. A gente vai ter em junho aqui em Foz. E o que acontece? A gente está vendo uma baixa participação da nossa comunidade. Parece que há um pouco interesse na discussão, no debate, na questão política. Agora, isso aí é falta de consciência política. Pois é. A nossa turma é muito fraca. E o evento veio justamente para suprir essa falta. Por isso que é bom escrever. Isso. E participar do evento. Professor, esse encontro que a Cris está falando agora vai ser no mesmo fim de semana que vai ter o encontro da saúde, para tirar o delegado para ir para o estádio e depois para o nacional. Eu sou representante da região lá do Mega Vila, né, para ir para a conferência. Então eu não vou poder participar disso aí, mas caíram dois encontros importantes no mesmo fim de semana. Foi uma coincidência interessante, até tem que refletir isso, foi negativo. Mas a gente observa que tem pouco interesse para essa discussão política, professor Walter. Nós estamos fazendo força, estamos divulgando, estamos dando desconto, estamos anunciando. Participar disso aí, como é que a gente vai poder escrever, falar, debater, se a gente não tem essa formação básica do seu ponto de vista político, entendeu? Até que ponto a literatura, agora eu acho que é com você, tá, Eucádio? Até que ponto a literatura artística pode comprometer nosso processo evolutivo e também comprometer o grupo Karma? Inicialmente, data vênia, excelentíssimo senhor juiz de direito, excelsos acusadores e defensores, nobre corpo de jurados. Nobre. Julgamento de Nuremberg. Esta é a defesa das vibras que eu realizo, porque minha vida é um livro aberto. É assim que eles falavam mesmo, desse jeitinho. Você está falando isso aqui, né? E também, antes de tudo, queria agradecer a turma dos bebetógrafos aí, e a turma da equipe pela força que me deram, citando a Roseli, a Cristina, a Mabel, a Neida, a Tânia, que também deu algumas aulas.
principalmente Você pegou também as Dulce moças, é por isso que... e a madrinha aqui, porque elas me São deram as uma força para melhor realização desse verbete. Então, respondendo a pergunta sobre... Esse processo evolutivo e o grupo karma, se a literatura artística pode comprometer. Sim, essa literatura, que pode ser considerada literatice, sem valor, ela compromete porque não traz nada de novo para ninguém, repete as coisas ou não tem sentido para a vida. Salvando-se alguns autores que têm uma boa literatura, e em certos casos, como citado aqui, pode até ajudar, até como consolação, e uma literatura melhor e técnicas, aí pode ser até tarística. Quando o senhor faz o arco voltaico nas pessoas, veja algumas contrações suas nos ombros, na face, e um tipo de respiração diferente. Poderia comentar? Eu já expliquei aqui. A gente entra em transe dentro do processo e há contrações, mas não é só isso que você viu, não, é o corpo todo. Agora, por quê? Isso é para facilitar o processo da exteriorização, para instalar o campo aqui no caso. Se fosse só comigo, às vezes não precisava disso, mas como tem que exteriorizar, a situação é diferente. Agora, isso é praticamente dominado pela circunstância, não sou só eu que faço, não. Eu, por exemplo, eu posso fazer isso sem fazer careta nenhuma, sem mostrar nenhuma alteração. Mas, na hora que você quer implementar, que você quer intensificar, que você quer potencializar o fluxo de energia, se você colocar tudo isso em funcionamento é importante. Isso entra os pares cranianos, entra o processo muscular, todo o problema que a pessoa tem em matéria, vamos dizer, fisiológica, aquilo faz uma convergência para potencializar o trabalho. Então essas coisas ocorrem. Qualquer um que for desenvolver muito o processo de energia, vai acabar entrando nesse nível. Agora, para o professor, poderia aprofundar na fatologia, página 42, primeira linha, a literatice, a inutilidade dos textos literários perante os trabalhos técnico-científicos, a prosa, a poética, a inspiração, o plágio e a literatura pirata? Tudo isso são formas de literatice e trabalhos geralmente inspirados, psicossomáticos, com linguagem poética, linguagem mítica, linguagem figurada, principalmente a literatura pirata, que é essa que vem pelos arredores, pelos desvios. Tudo isso representa uma inutilidade diante de qualquer trabalho técnico que tem mais cientificidade, tem mais dados, elementos, para que se possa valorizar melhor. Muito embora exista, em alguns casos, uma boa literatura. Quanto ao plágio também, essa imitação barata que se aproveitam aí tanto na área de livro como de filmes e outras coisas, tudo é imitação e isso de segunda categoria. Pesquisando sobre a incorporação e semipossessão que ocorre na TENEPS, constatei, a partir dos relatos de alguns conhecidos, que tanto na Umbanda como no Espiritismo, o processo de incorporação deles gera muito calor. O sistema neurovegetativo entra em pane e eles sentem dores no corpo após o trabalho de assistência. Faz TENEPS há um mês, só senti nitidamente uma vez o processo do acoplamento. E esse foi extremamente suave e técnico. E após o ocorrido, me senti muito bem. Para o acoplamento ocorrer todos os dias na TENEPS, o sistema neurovegetativo, o sistema nervoso central da Consim, deve estar adaptados e configurados para receber o amparador sem nenhum tipo de risco, para ser um processo gradual e progressivo. Poderia comentar? Sim, tudo que você está falando está correto. Lá você tem que lembrar o seguinte, no terreiro, na mesa branca chamada de Allan Kardec,
esse processo todo aí, a pessoa entra lá num transe, mas ela está sob a influência de um guia cego. Aquilo não é amparador, não é um técnico. Ele está dominando a pessoa. Tanto que no Espiritismo eles acham, e também na Umbanda, na Quimbanda, que o ideal seria que o cavalo, a égua, a mula dos espíritos, o ideal seria que fosse totalmente inconsciente, para não pensar por ela, para se virar um escravo, uma massa inerme, informe, totalmente entregue para eles. Então, isso é totalmente errado, porque até um certo ponto é uma sujeição, é uma escravatura, é um negócio errado, é a lavagem cerebral. Já no processo da TENEPS não é assim. Às vezes demora até um pouco mais, é normal, porque eles não fazem estupro evolutivo, eles não avançam contra a pessoa, tudo é feito a favor dela e não contra. Uma coisa muito séria, que você parece que ainda não fez experiência, que eu mostraria a você, é o seguinte: põe energia, exterioriza energia nesses médios da Umbanda e do Espiritismo, e veja como é que eles não sentem os chakras. Isso é muito importante, porque eles não sentem nada, eles só sentem que ficam em transe ou não, ficam possuídos ou não, ficam possessos ou não. É a semi-possessão do transe, da incorporação, da psicofonia e outras coisas mais. De modo que isso mostra que eles são totalmente pau-mandados e genuflexos, que às vezes não têm autonomia, liberdade, independência, não agem por si mesmos. Isso aí é terrível. E outra coisa, pega médium, por exemplo, que está assim há 30 anos, esses são piores ainda do que os outros mais novos. Tudo isso eu fiz experiência, falei isso no movimento espírita, não adiantou nada. Algumas pessoas saíram de lá junto comigo, mas a maioria nem queria saber. Outra aqui. Quando comprei o manual da TENEPS, ao folheado pela primeira vez, tive leve ectoplasmia nos olhos. Não me recordo nessa vida de nenhum evento ectoplasta pelo qual tenha passado. Isso pode ser indicativo de que já fiz algo semelhante antes, ou talvez que venha para trabalhar de forma aprofundada nessa DERPOM. Quais as religiões e o que nelas predispõe o ectoplasmia ou a doação de energia? Não tenho rememoração nenhuma a respeito. Sinceramente, não me sinto ligado a nenhuma religião, apesar de ter sido católico. Olha aqui. A maioria dos processos religiosos, políticos, de comunicação e também de arte, entra processo de ectoplasmia. Você precisa estudar o que é isso. O mundo, esse universo da ectoplasmia é muito maior do que você está pensando. Eu vou repetir. Religiões, filosofias, comunicações, arte, tudo isso tem relação. Fora algumas profissões. Por exemplo, chefe de advogado, tudo entra com o processo de ectoplasmia. Você deve ter trabalhado alguma coisa nesse sentido, para ter isso assim na hora. Outra coisa, faça mais experiência, vê como é que é. Exteriorize energia, domine o estado vibracional. Qualquer coisa vem aqui para você fazer laboratório. Você está no ponto dos laboratórios conscienciológicos. Para você. O professor Verbetógrafo poderia comentar sobre as literatices indicadas para os vestibulares? Faz tanto tempo que eu fiz vestibulares, e geralmente é aquilo que comanda as editoras, o MEC, esses que comandam as escolhas dos literatos, dos autores, sempre os mesmos. Tem níveis de todos os níveis. E geralmente estão até pessoas que são cantores, que lançam livros como modelos de literatura. Tudo isso vai desestabilizando e diminuindo o valor. Dominava o Ministério da Cultura aí, né? Exato. Então, é isso aí que a gente vê. E outra coisa, ele fazia mais show do que tomava conta do Ministério na ocasião. Faço a técnica da circulação fechada de energia há pouco tempo. Ainda não domino o processo, mas às vezes consigo instalar o EV. Sinto melhor as energias quando as coloco no ritmo da respiração. É errado condicionar as energias à velocidade da respiração? Nos últimos dias percebi pressão no front chakra. Seria assédio ou desbloqueio? Primeiro, você pode usar a respiração até você ficar livre disso. Isso aí é uma muleta, é bobagem. Tem que superar. O que interessa
É a sua vontade, que é o maior poder que a pessoa tem. A sua intenção, a determinação sua. Respiração é bobagem. Isso aí é muleta, lembra disso. É uma moldura dispensável. Agora, do ponto de vista do seu fronto chakra, isso aí pode ser assédio, pode ser desbloqueio, pode ser algum amparador que está ajudando você. Você anota isso aí direitinho e vê o que vai acontecer daqui para frente. Se for um amparador, essas coisas vão ocorrer, isso vai expandir, você vai desenvolver. Quando começa a fronto chakra, parece que você tem uma tromba. Aquilo, às vezes, vai chegar num ponto que parece que vai até lá na frente, e você sente a pessoa lá na frente. Tudo isso sai desse chakra frontal. Nós temos que lembrar o seguinte, o chakra frontal está aqui, ó, é mais ou menos junto dos olhos, a situação toda aqui. Agora, aí na ponta, tem as duas pontas aqui, ó, dos hemisférios cerebrais. Essas duas pontas do cérebro são das mais sérias que tem. Você está entendendo? Do ponto de vista neurológico, uma opção de coisa. É muito interessante a gente pensar que isso está junto do fronto chakra. O corono chakra fica mais no meio. Mas agora, a parte frontal, você está entendendo? Dos dois hemisférios, é muito importante e tudo é conexo com o fronto chakra. Então o negócio é você pensar nessas coisas. O fronto chakra, às vezes, conforme a pessoa, consegue desenvolver a pessoa, do ponto de vista parapsíquico, mais depressa do que qualquer ajuda ou trabalho que a pessoa tem com o corono chakra. Devido ao processo de estar junto dessa parte frontal dos dois hemisférios cerebrais. Vocês estão entendendo, né? Professor. Pode falar. Eu tenho uma pergunta para o doutor Verbete sobre na definologia. A definição, a literatícia, condição, propriedade ou exercício da escrita vazia no conteúdo e na forma. Eu gostaria de entender melhor por que é vazio na forma. Eu entendo como a forma, como a linguagem, as letras, o alfabeto e as palavras. Não, isso depende da conceituação de cada um, mas vazio na forma é não respeitar as regras gramaticais, às vezes, que tem poetas que escrevem, lançam os poemas sem pontuação, sem cuidados com erros. E vazio na forma porque ela apela sempre para a psicossomática, para a emoção, para a alma, invoca a ilusão, a fantasia. Isso aí para a realidade da vida intrafísica, isso tem pouco valor, por isso que é considerado vazia. Cláudio, por favor, sobre isso que você acabou de dizer, há uma notícia, ela foi veiculada nos meios de comunicação escrita e televisionado também. Existe no estado de São Paulo, no governo de São Paulo, um dos estados mais economicamente falando, desenvolvido, onde a Secretaria da Educação do Estado aprovou um livro didático paradidático em que a autora defende a escrita errada do aluno. Esse que nós estamos falando ontem. Desculpa, tá. Eu acho nós isso... tocamos nesse assunto aqui. Né? Os jornais estão tudo falando isso. Uhum. Já se comentou ontem sobre esse assunto, realmente aconteceu. E outra coisa, o Ministério está institucionalizando, oficializando isso, esses livros. Eles mandaram milhares das obras desse jeito para o povo. Gente, eu tenho até pena e estou ruborizado pensando nesses grandes que escreveram a literatura portuguesa em Portugal e no Brasil. Eles devem estar se revolvendo nos caixões, ou na sepultura, ou em algum lugar que eles estejam. É uma vergonha total, eu morro de vergonha. Eu que estive lá em Macau para visitar as coisas do Camões, né? Como é que a gente vai mostrar? Eu que sempre falei que o português nosso do Brasil está começando a ficar muito melhor do que
lá de Portugal, eu agora tem que, não está aqui quem falou, tem que retirar meu time de campo. Fazer uma coisa dessa, como é que fica? Uma pergunta dentro dessa definição, professor. Eu gostei muito do verbete. Eu sou vítima dessa literatice porque sou estudante de letras. Então, uma das matérias é poesia. Eu concordo com tudo que você escreveu aqui, mas eu fiquei na dúvida precisamente sobre essa parte da definição, onde você fala vazia no conteúdo e na forma. Você explicou a forma, ficou claro. Mas quando você fala vazia no conteúdo, por outra parte você também está falando que é uma exaltação das emoções. Então eu do meu ponto de vista, eu não vejo como um conteúdo vazio. Sim que vejo como um conteúdo inútil, que é totalmente psicossomático. Mas eu não vejo como um conteúdo vazio. Não sei até que ponto. Você poderia me explicar melhor isso aí? Isso é baseado na própria definição dos dicionários. Os vários dicionários, inclusive português, tem essa palavra vazia, então se pode até trocar por inútil, eu mais entendo, adiante fala. Eu entendo vazio, eu não entendo vazio no conteúdo. Por exemplo, um poema ou uma prosa, ela tem um conteúdo psicossomático, ela tem um conteúdo, ela não é vazia no conteúdo, só que o conteúdo é inútil, é psicossomático, mas ela tem um conteúdo, não é vazia. É só olhar esse livro aí, essa coletânea aí, que a gente vê, tem poemas aí que não, são frases encadeadas de prosa, não tem nenhum conteúdo literário, artístico, ou que possa ser considerado como arte ou literatura. Então, é esse, eu acho que o sentido que até os definidores dão para essa literatura. Você, por exemplo, você já escreveu poema, né? Pelo que o professor Valdo estive aí dando uma olhada nos livros que o senhor já escreveu. Os poemas que você escreveu hoje, já desde o momento de hoje, você vê o conteúdo desses poemas como vazios, todos eles? Não, alguns são realmente coisas feitas a propósito, inclusive só para mostrar a erudição ou coisa assim, que são totalmente inócuos, vazios. Mas outros ainda permanecem, ainda têm uma duração, ainda podem ter algum sentido, alguma utilidade. Então, esse sentido que eu questiono na definição, quando você fala vazia no conteúdo. Pois é, se é sinônimo, então... Olha, o problema é o seguinte, não adianta forçar a barra, seja com conteúdo ou com forma, se é literativo, é literativo. Né? Aqui, espreme, não dá nada. Entende? Não enriquece a pessoa. Então, não adianta nada. Com licença, a questão da... Eu acho que está bom, sim, a definição está correta. Leocádio, a Rosa aqui. Eu gostaria de acrescentar um pouquinho essa questão de vazia, que não é como o professor coloca, não acrescenta nada a quem lê, né? Saiu? Na literatura, a maioria, eu sou formada em literatura, a maioria dos livros, ela não acrescenta, você espreme, como diz o professor, para tirar alguma coisa de mensagem. Então, se fala nesse sentido, né? Por isso que é questão da conotação na língua portuguesa, que significa também vazio, no sentido de não se acrescentar nada, né? Agora, eu gostaria de voltar ao ponto da questão que eu acompanhei, estava em casa, a reportagem sobre o livro didático que vai ser lançado nas escolas públicas, essa é uma nova roupagem linguística, né? A literatura, na questão da linguística, tem os novos linguistas que aderem a essa nova filosofia. Eu acho, no meu ponto de vista, que eles estão confundindo a questão da aceitação da criança na sala de aula, que ela vem com a sua linguagem característica de sua comunidade, que o professor deve abraçar e não marginalizar esse aluno, e introduzir ele para que ele possa conhecer a língua portuguesa, e não descaracterizar a nossa língua, que é a língua erudita e a língua clássica, porque senão vai virar uma bagunça total, não é?
Então, eu estava em casa, até estava conversando com a Sônia, que é também professora de língua portuguesa, e ficamos abismados com essa questão. Se o governo realmente aceitar como esse livro sendo oficial nas escolas, vai ser uma dificuldade tremenda entre a criança da escola particular e a escola pública nos vestibulares, porque as crianças da escola particular já perdem em conteúdo, porque é bem mais fraco, da escola pública para a escola particular. Imagina agora, com o português sendo aceito de qualquer forma, é muito difícil. Piorar tudo, vai jogar todo mundo na sarjeta. Não é? Então é muito difícil. Se vai se falar, como se vai lembrar na hora da escrita? Uns defendem, não, aceita-se como se fala, mas na hora da escrita vai a escrita formal. Não tem isso, gente. É com condicionamento de se falar, é que você vai aprender a escrever. Pensa só um pouco, como é que ficaria a parte jurídica com esse português quebrado? Não funciona. Como é que vai ser? Não é fácil. Agora eu fico preocupada com... Eu já não estou mais nos bancos acadêmicos, claro, dos professores de língua portuguesa, que estou aposentado, mas como os nossos colegas, se tiver algum colega aí de língua portuguesa ainda trabalhando, atuando, que possa atuar aí nos conselhos de educação e impedir que isso realmente seja aprovado. Juízes, sabe, intervir nisso aí, dá um jeito, isso é uma vergonha para nós. Eu estou morrendo de vergonha de ser brasileiro. Eu também. Isso aí é uma vergonha. Perante um português que vim falar para mim, eu não tenho mais nada para falar deles. Eu que vivo falando certas bobagens lá que já podiam renovar. Como é que eu vou falar agora em vista disso? Ele vai jogar na minha cara essa realidade. Eu estou sem saída. Fato é terrível isso aí. Uma das piores coisas que o Brasil está passando atualmente, eu acho. Né? Não parece, desmoralização total da língua portuguesa, né? Então, muito agora, professor, na fatologia, página 43, o último item, os autoassédios mentais somáticos irreconhecidos. Os literatos, então, tenderiam a racionalizar mais seus autoenganos? Que técnicas poderiam ser utilizadas para resolver tais autoassédios? Isso é a mudança de técnica ou de paradigma, ou passar da parte literária, como a gente está pretendendo fazer, para a parte técnico-científica. Porque a maioria da literatura que se torna literatice é um autoassédio, geralmente reconhecido, como diz aqui, não detectado, não formalizado, não aceito, achando que a gente está normal, fazendo a coisa, quando está inspirado pelas musas, pelos outros entidades extrafísicas que às vezes perturbam e ajudam o escritor a seguir adiante. Desde novo, sempre pensei que a vida teria algo a mais do que simplesmente nascer, estudar, trabalhar, casar, aposentar e morrer. Essa sensação sempre esteve dentro de mim. Isso é sinal de proex ou seria algo mais? Não, isso é sinal de seriex e paragenética. Agora, é bom você ver se você é intermissivista. Faça o teste. Tem tudo aí. Aonde você acessou, só olhar que tem o teste para você fazer. Qual a sua opinião sobre a reportagem da revista Época dessa semana a respeito do médico Roger Abdelmaci, que foi condenado a 278 anos de cadeia e, devido à precariedade do sistema judiciário brasileiro, encontra-se foragido? Ele foi condenado por vários crimes, entre eles molestar as clientes, manipulação genética, turbinamento de óvulos. O que o professor tem a nos dizer sobre esse tema tão grave? Olha, é uma vergonha, eu tenho falado tudo aqui. Agora, o problema todo, hoje mesmo, eu já toquei nesse assunto aqui, o Supremo Tribunal Federal, lá no fundo, é que é o principal responsável por isso. Porque eles são a força maior e o poder maior jurídico que o Brasil tem. E eles é o seguinte, o povo já deu um apelido para aqueles caras que estão lá.
Eles são chamados de vacilões. Isso é criação do povão. Agora, é uma vergonha. O povão está mais inteligente que o povo do Supremo Tribunal Federal. Vacilão é perfeito para a condição deles. Eles demoram demais a tomar providência. Olha o que aconteceu com aquela lei, uma das últimas que havia aí, essa recente. Vocês estão entendendo? A lei da ficha suja. Olha lá. Agora, a mesma coisa é isso aí. Esse médico, por exemplo, tinha que dar um jeito nele. Agora, veja, ele já faz tudo de caso pensado, compra uns aos outros, quem tem dinheiro acaba ficando assim. E não fazem lei nenhuma, ou não seguem as leis que já existem, e fica desse jeito. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Cris? Seria bom. Ontem até... 278 anos de cadeia, e o cara solto. Como é que tem alguma cláusula jurídica que permite uma coisa dessa? Eu falei isso logo que aconteceu aqui. Ontem o Supremo deu mais um vacilão. O ministro Barbosa se recusou a dar andamento ao processo sobre o Batista, passando a bola para o presidente, para o relator, não sei como é. Agora, parece que tem uma boa parte deles que são comprados, né? Comprados politicamente, já estão sendo colocados lá, o PT está atrás disso. Eu não acreditava que existisse isso. Não, o vacilão, você diz, existe, o negócio é ser isso. Agora, veja, isso é da regra do processo da historiografia. Quando aquele poder maior jurídico de uma nação, ele vacila ou fica perturbado, a nação entra no buraco. É o que nós estamos vendo no Brasil. Se faltou magistrado, os meliantes tomam conta da nação. Meliante é aquele chamado o elemento, aquele cara que eles falam, o marginal. Quer dizer, estão tomando conta do Brasil. Nós hoje estamos dirigidos pelos marginais. Os marginais têm o nome de traficante, tem o nome desses agora que criaram os caras que entram nas favelas e tomam conta para defender os outros, chamados milícias. Tem um monte desses, tem vários nomes. Esses são esses meliantes. Mas o que você acha? O que eu acho mais sério é o que o senhor comentou, a questão do comprometimento político, né, dos ministros do Supremo. Só o fato dos ministros... Só o fato dos ministros do Supremo serem indicados pelo presidente da República, isso já mostra um comprometimento muito grande. Totalmente errado. Totalmente errado. A gente vê que não tem independência dos poderes, né? Tem uma total dependência. Não, e a hora também que o PT manda no Supremo e depois manda no ministro do exterior, isso, o ministro da diplomacia, o ministro do direito internacional do Brasil, para fazer a política para de um partido, você já é isso é totalmente ditadura. Isso é ditadura. Nós já estamos com aquilo que se chama de dita branda. É a ditadura que não aparece muito, ela está mascarada, camuflada. É uma fantasia o processo do Brasil. Muito ruim mesmo. Agora, eu vejo isso aí, o povo está vendo, mas como é que fica? E a gente até tem um ministro no Supremo. Agora, vamos ver isso que ele está falando, que o negócio saiu na revista Época. Deve ser que saiu hoje, né? A gente até tem um ministro no Supremo Tribunal Federal que tem um processo, né, judicial sobre ele. Tudo bem que não foi moído, mas onde já se viu um ministro que tem algum tipo de comprometimento na justiça. É uma incoerência muito grande. Eu não sei também se vocês viram, saiu alguma coisa sobre os ministros entre eles e os problemas que existem. Ah, isso tem. Uma vergonha aquilo lá. Agora veja, não há harmonia. Nem na República Velha não existia isso, a chamada Antiga República. Quem tem razão nessas coisas, sabe, é o Hélio Fernandes. Não há harmonia, muito dissenso, uns contra os outros, um puxando o tapete do outro, atos de descortesia, não só em público, mas também fora, nos bastidores ali, muito... Não é uma equipe unida. Agora, veja, eu pergunto, esses ministros do Supremo lá, esses representando o Supremo Tribunal Federal, esses magistrados, saíram das favelas? Eles são favelados? Como é que é a situação? Tem mulher lá dentro, tem homem, como é que fica? Agora, qual que seria a ligação deles assim com a baratosfera, professor Valdo? Não, isso aí é o que eu estou falando. Eu falei aqui, quando eu comecei a falar hoje, eu disse, as consréus no Brasil, as deitam e rolam. Como é que fica isso? Então, nos Estados Unidos aparece um cara igual aquele Maddox.
Nós aqui temos uma porção desse. É que não tem tanto dinheiro para roubar do jeito que eu roubava. Mas eles roubam dentro do nível do Brasil. Então o colarinho branco hoje já está totalmente manchado. Mas a situação é precária. Ah, você está falando, é o que saiu hoje, ontem. Não é isso? Então tá. O negócio é sério, vamos ler. Pode falar. Só um esclarecimento em relação à pergunta que eu fiz anteriormente sobre o vazio na forma. Uma pessoa pode escrever um texto de literatícia que tem um português impecável, quer dizer, não tem nada ali de errado. Mas então, o fato de ser vazio na forma não seria uma condição nem necessária, nem suficiente para se enquadrar como literatícia. Gostaria que você esclarecesse esse aspecto. Eu acho que é, né? Não? Forma, não, que no fundo ela... Não, literatura você já pensou não diz nada. Escrever sobre o acho. E perfeitas, as frases são perfeitas em português, não quer dizer nada. Isso chama dar rasteira no vento, cuspir para cima, escrever na areia, riscar na água, tudo é a mesma coisa. Mas isso é conteúdo, forma e conteúdo, vamos separar as coisas. Mas a forma não quer dizer nada se não tem conteúdo também. O que adianta você ter uma forma bonita se ela não revela nada? Mas que forma besta é essa? Mas é forma. Isso é besterol. Pois é, a forma com relação à metrificação, ao número de palavras, ou de versos, ou a forma do texto corrido. Essa é a pergunta. Isso também é importante. Quer dizer, você está falando em poesia ou está falando em prosa, não é isso? Eu queria fazer uma pergunta na página 45, mitologia. Na terceira linha ali, o mito peruano Carlos Castaneda. Queria saber se tu conhece a obra dele e tu acha que ele era um cara que fazia já um marketing das coisas dele, ou ele era um cara mais esquizoide, que ele não dava entrevista, né? Pois assim, é. como o J.D. Salinger não se deixa fotografar, ficava recluso Isso. lá nos ambientes. Desde o lançamento da principal obra dele, lá por a década de 60, 70, A Erva do Diabo, ele realmente influenciou uma série de pessoas no mundo e tinha aquele mistério de ser um cara desconhecido, não se deixar fotografar nem entrevistar. Escreveu depois outros tantos livros sobre o mestre e o encontro lá com Dom Juan, Eu li todos. Da Universidade da Califórnia. Eu até uma vez, eu não acreditava que ele existisse mesmo, eu mandei uma carta para a universidade lá, Califórnia, dizendo que era a invenção de um grupo de professores que estava fazendo a pesquisa, né? Mas não houve resposta até hoje. Só que, agora, com a internet, eu consultei, aí tem tudo sobre a vida dele, tem até fotos da infância, que diz que é peruano, outros dizem que é brasileiro, e que morreu em 70 e poucos, 80. Não, porque ele passou uma temporada em São Paulo. Isso, por isso então, que eles falam que ele é brasileiro. Esse mito se desfez. Eu segui as coisas dele todas, li os 7 livros dele. Numa época... Estudei com o povo de Sonora, do México. Ele eu tive realmente, contato com esse povo para saber. Ele, na época, era um mito. O problema do Naugual, eu já estava estudando há anos antes do Castanheira. Então eu tive contato com isso tudo. Outra coisa, tive contato com o povo de Tijuana, a turma do, sabe? Amor e flor, flor e amor, etc. Tal. Esse negócio todo dos ripongas então, que tiveram contato com ele. Se tornou realidade pela internet, porque na época realmente ele era um mistério e lançou aqueles livros que vendiam. Eu só não tive contato, são com os autores e autoras que vieram depois dele, a partir dele. Que tem livro também do povo que saiu depois dele. Agora, tem muita ilusão da história, mas o homem era estudante mesmo e pesquisador de sociologia, mas ele navegava no escuro. Quando a pessoa não é do ramo, por exemplo, o Castaneda não é do ramo, a Shirley MacLaine não é do ramo, aquele o nosso amigo lá, sabe, o... Monroe. É? Monroe.
Pois é, Monroe, ele também não é do ramo. Então, esse povo que não é do ramo, eles chegam e cometem batatada, é inevitável. Então, a pessoa tem que sentir o processo do parapsiquismo dentro dela para poder julgar as outras coisas como ele. Por isso que todos eles bobearam nisso. O Monroe, o Shirley MacLaine e ele. Todos, algumas coisas, criaram bobagem, excesso, exagero. Os livros você não pode seguir. Agora, tem aqueles caras também, que esses aí, por exemplo, parece que fizeram força para acertar. Muito embora a Shirley MacLaine era por causa de dinheiro. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, então ela ia fazer uma palestra sobre o processo da projeção e outras coisas mais. A entrada era $200 para cada pessoa. E outra coisa, ela ia falar 1 hora. Você tinha que pagar $200 para ver isso. Eu não fui lá, é lógico. Entende? Então o processo todo era de dinheiro. E outra coisa, eles falaram que era capaz de ter 1000 pessoas naquela entrevista dela, de 1 hora. Uma vergonha total, estava no auge. Então veja, é a pessoa que está usando aquilo como um bico para ampliar o faturamento. Então isso tudo tem. Agora, a coisa pior dessa história toda, porque eu acompanhei, isso tudo tem na minha bibliografia, dos assuntos de projeção, é aquele nosso amigo diferente, que muito mais sério, que era o cara que achou que ele, lá pelas tantas, entrou no corpo de outra pessoa e começou a escrever os livros. O Rampa, né? O Lobsang Rampa. Esse é que é o mais bravo. Esse é duro. E outra coisa, ele escreveu exatamente 19 obras. Isso é que é duro. E tudo na tapiação. Entende? Outra coisa, ele achava e explicou qual a técnica de você sair do corpo e você ganhar dinheiro. Como é que você ia influir nas pessoas? Quer dizer, ensinava o processo de assédio. Tá certo? Leocádio. Satisfez a resposta? Não, tudo bem, satisfeito. Aqui na letra A, eu queria saber na frase enfática, na terceira linha, onde você coloca envolvida em auto-enganos improdutivos. O improdutivos aí, ele está como um realce para o auto-enganos, ou existe algum outro tipo de auto-engano que não seja improdutivo? Não, é repetição e ratificação do auto-engano improdutivo. Realmente se refere aos atos enganos que não produzem efeitos positivos à biografia pessoal. Certo? Na página 44, na tecnologia, o senhor poderia explicar a técnica do calmante literário? Página 44, tecnologia, a última, a técnica do calmante literário. Sim. Isso aí consta de um verbete, técnica conscienciológica curiosa, e que é indicado o calmante literário, que a pessoa, né, em vez de fazer outras coisas, pode ler um bom romance para, né, calmar alguma tomada de decisão, alguma coisa, pode servir como lenitivo, calmante, para se acalmar mesmo. Para se acalmar e justifica, então, a utilização da literatura como calmante. E, professor, na página 45, na masculinologia, o senhor nomeia o Fernando Pessoa e os heteronônimos dele, né? Você considera esse tipo de literatura literatice também do Fernando Pessoa? Não, aqui ele não é citado como não é, né? Literatice, porque ele é um dos maiores poetas da língua portuguesa. E eu, casualmente, fiz a minha tese de pós-graduação em letras sobre Fernando Pessoa e o ocultismo, porque eu tive que ocultar o nome que seria Fernando Pessoa e o parapsiquismo. Então, eu estou fazendo um trabalho sobre ele e queria a sua opinião ao respeito. E eu percebi que quizás esses heteronônimos fossem acesso que ele tinha com si, as personalidades que realmente existiam
como consciência. O que você acha ele tinha parapsiquismo? Você acha que poderia ser Não. psicografia mesmo? Sim, isso aí tudo consta, inclusive, nas cartas que ele mandava para a tia dele, para outras pessoas. Ele falava que tomava papel, comecei a escrever de pé, escrevi tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase. Isso, de natureza isso não mesmo. consigo definir. E mais, num jato a máquina, sem interrupção, surgiu a Oda Triunfal de Álvaro de Campos e o homem, tudo que ele tem. Eu vi dentro de mim discussões divergentes de critérios. Tudo isso ele fala. Na carta que em ele envia cartas. para o colega literário, Então, né? eu Aquela cheguei carta. à conclusão, no final, de que ele realmente tinha parapsiquismo, como eu reconhecia. Entendi que ele tinha. Agora, ó, a melhor síntese dessa história é daquele povo lá. O cara falou assim, olha, Fernando Pessoa era autêntico, alto nível. Quem fala mal dele está infernando as pessoas. Fernando das pessoas. Isso aí foi o resumo de tudo, liquidou com tudo lá na coisa dele. Parece que saiu de Portugal. Realmente, a conclusão diz que ele tinha certo parapsiquismo, até reconhecido por ele mesmo, que era a motivação para aceitar a tese era de que tivesse declarações dele. Que na faculdade eles mostram o Fernando Pessoa, mas eles não admitem essa hipótese. Mas é muito clara, né? Não, é muito clara, muito próprio, implícita, né? O maior biógrafo dele escreveu um livrão grande também, só fala em espiritualidade e outras coisas, porque ele estudou teosofia, estudou astrologia, um monte de coisas, magia, mas não admitiu. Ele era ateu também, era agnóstico, né? Sim, mas ele reconhecia que recebia intuições e também concluo que esses heterônimos eram realmente consciências que inspiravam. E outra coisa, duas de suas obras mais importantes, uma foi Mensagem, o nome Mensagem, e a outra é Autopsicografia. Então, sim, ele admite que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que finge que é adorador que devera sempre. Agora, existem aqueles que são médios, mas que não assumem. Um deles, por exemplo, muito sério, era Emílio de Menezes. Aquele que a dona, ele estava assim, ó, no teatro, e a dona ia entrar para arranjar um lugar, e ela não estava achando. E a atriz não valia nada, era uma canastrona. Então ele vira para ela e fala, atriz atroz, atrás atriz. Acabou com tudo. Isso aí para mim acabou. Isso é que é domínio do idioma total. Atriz atroz, atrás atriz. 3 lugares para ela sentar. Isso é perfeito. Então ele, das coisas que eu andei lendo do Emílio de Menezes, ele era totalmente inspirado, mas não assumia nada. Pelo menos o Pessoa assumiu. Entende? Isso aí é muito importante. Agora aqui, após cirurgia de retirada de nódulo no seio esquerdo, começaria as sessões de radioterapia. Posso fazer EV no momento da aplicação da radioterapia? Pode ajudar? Ou isso vai atrapalhar? Manda brasa. Vamos ver o que vai dar. Vale a pena sim. EV sempre ajuda. O que o verbetógrafo tem a nos dizer sobre os grandes clássicos como Cervantes, Essa de Queiroz, Marcel Proust, Albert Camus, Stendhal, Tolstói, dentre outros? Olha, é para você fazer possivelmente o dia inteiro aqui umas palestras sobre isso. Não, todos esses são figurões da literatura, acho que moderna. Essa de Queiroz aí é um negócio seríssimo, né? Cada um na sua especialidade, na sua pátria, são considerados ícones da literatura. Eu estou falando Stendhal, eu sei que o cara é de origem teutônica lá, Germano, mas é que da França, né, eles gostam mais de falar Stendhal. Os livros de autoajuda são literatícia? Uma boa parte. Boa parte, muito embora eles façam uma tarefa de consolação, pode ser considerados ao final e nos finalmente como literatícia, porque eles só enrolam
não vão a fundo, fazem só tarefa por fora e ao redor das coisas. Poderia fazer um paralelo entre o universo fantasioso da literatura, do cinema e a falta de maturidade emocional? Entendo que quanto mais madura emocionalmente, mais realista é a pessoa. Qual a sua opinião? Os escritos científicos são o caminho para o amadurecimento afetivo? Aí mistura afeto com técnica, mas tudo bem. Realmente a necessidade da pessoa crescer para sair de um instinto de inspiração, de emoção, de ilusão para uma literatura técnica ou teses ou fabricação de estudos, pesquisas, tudo isso, claro, leva à evolução da consciência e permite melhorar a si mesmo e trazer até mensagens boas e novas para a população ou os leitores. Estou tendo aulas de conscienciologia e um colega também, aluno, questionou o professor, dizendo que ele estava desatualizado quanto às manobras energéticas, principalmente com a circulação fechada e o EV, afirmando que hoje tem uma técnica mais otimizada para a instalação do EV, chamada OVE, proposto pelo Wagner Nancy. O senhor poderia explicar? Sim, isso ajuda, mas o processo todo é o seguinte: tudo isso é moldura. O que interessa mesmo é a vontade da pessoa, é a determinação dela. Já falei isso aqui hoje, é a segunda vez que eu estou falando. Isso é que interessa. O mais, manifestação, modo de ser, o processo de ser fechado ou aberto, exteriorizado ou só dentro da pessoa, o ritmo. O ideal para essa pessoa é falar com ela para fazer as 40 manobras de energia. Isso pode ampliar o horizonte mental da pessoa sobre energossomatologia. Agora, a técnica do OVE é coisa nova, entra também nessa, é mais uma, vamos entrar, vamos fazer tudo que é possível. Mas lembre-se, o que interessa é a sua vontade, é a determinação. Senão não adianta. Professor, mas a OVE, na verdade, é a mesma coisa, né? Não, mas ela está expondo lá a situação para expor, esclarece mais um pouco, sempre ajuda. Tá. Entende? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: seja o que for, o que interessa é a vontade da pessoa, a determinação dela. É a força que a pessoa tem para mexer com o EV. Porque EV é uma coisa que você não pode depender de mim, de você. Não, é de você só. Mas não de mim, nem do amparador, nem do assediador. É um processo pessoal, até a pessoa dominar o processo da energia. Então, é a vontade que manda. Professor Valdo, sim, aqui no ar. Só para lembrar, então, já que o senhor falou do 40 manobras, a gente vai ter o curso aqui em Foz do Iguaçu no dias 26 a 29 de dezembro de 2011, com o professor Mário Oliveira. Qual mês? Dezembro, de 26 a 29 de dezembro. Isso demora muito. Mas é um curso. Eu falei com ele para fazer mais desse curso aí que o povo está querendo. Agora, ao nosso professor, o verbetógrafo. Em binomiologia, página 44, primeiro item. O binômio, imaginação teática, poderia ampliar esta ideia? Ó, esse aqui é de Pelotas, do Rio Grande do Sul, é da sua turma lá. Tá bom. Vamos lá. É que a pessoa, quando usa a imaginação, ela está praticamente numa teoria, numa imersão na emoção, não mais na teoria. E aí, em contraponto com a teática, que seria a teoria e a prática. Foge da realidade, estando na fase da imaginação, é extra-realidade ou não realidade. E a teática é especificamente teoria aplicada à prática. Sempre entendi como secundário, em relação ao teor científico do conteúdo, a preocupação exagerada com a forma, as regras e as normas da escrita, devido às mudanças com o passar do tempo. O que é normal em determinada cultura linguística, em outra pode não ser devido a um simples acordo ortográfico.
Muitos gênios da humanidade não seguiram à risca as normas linguísticas de seus países. O professor poderia comentar sua indignação com as novas maneiras de escrita dos livros didáticos? Diz que isso não compromete uma boa pesquisa científica? Escuta, você está a favor disso? Se for, é a vovozinha, tá certo? Não estou de acordo com você. Respeito seu ponto de vista, mas sou contra. O problema é o seguinte: se nós não nos entendermos a respeito da comunicabilidade correta, como é que nós vamos entender com o resto? Se a nossa forma, se eu começar a falar aqui tudo estropiado, quem é que vai me entender? É necessário que haja a harmonia entre forma e conteúdo, mas é besteira. Não tem outro jeito, é necessário que seja assim. Então, escamotear a língua, mutilar o processo do idioma, é loucura total, vai contra a base cultural. A história toda mostrou isso através do tempo. Não tem jeito de ir contra. Isso é cuspir para cima, é colocar uma bomba no negócio para explodir tudo. Como é que fica? Como é que fica tudo que está aí construído? Toda a tradição cultural que nós temos dentro do idioma português, em 500 anos, ou até mais do que isso, que mais ou menos desde o século XIII. Como é que fica isso? Para ir contra, tem que saber. O que é que eu falo? Você quer combater uma coisa que está errada? Você tem que saber mais do que aqueles que estão a favor da coisa errada. É o jeito. Você quer saber alguma coisa para combater o belicismo? Você tem que saber tudo sobre o belicismo para combater aquela pessoa. Isso é que é o certo. Então, o processo nosso, nós temos que saber. Agora, ó, outra coisa séria. Existe um cara, por sinal, era até do Rio Grande do Sul, que uma vez estava defendendo o problema contra a cacologia. Ele achava que escrever de qualquer maneira e fazer cacófato, que as pessoas deviam escrever à vontade com todas as besteiras. E vocês sabem que tem cacófato que é palavra cabeluda, muito séria mesmo. Esse cara é doutor em literatura e defendia isso. Qual a explicação que você tem para isso? Teve gente que estava lá, que parece que até conhecia o homem que esteve aqui, e falou, não, o problema é que ele não consegue ver o processo da cacografia. Ele não conseguiu entender e nem consegue localizar. Como o problema é dele, ele risca do mapa. Tipo Freud. Freud começou a fazer tudo na base de hipnose. Lá pelas tantas ele não deu conta daquilo, arranjou um negócio da pessoa começar a falar palavras soltas de qualquer maneira. Depois que ele morreu, o povo todo está estudando aí a psicanálise, chegaram à conclusão, não, o problema é que ele não conseguiu fazer, o processo era defeito dele. Então, igual Freud com a hipnose, hoje a hipnose é reconhecida por muita gente, já tem técnica para isso, ela consegue fazer anestesia em muita gente, uma opção de coisa nesse sentido, a coisa mudou. O Freud já foi para o espaço, a própria psicanálise dele está no buraco. Agora, o que é que se passa? Esse camarada que está combatendo a cacologia é a mesma coisa. A cacografia, a cacologia, a cacofonia. Isso, então, é a mesma coisa que nós estamos falando. Muita gente, às vezes, aceita o erro porque ela não consegue superar aquele erro. A hora que ela não conseguiu, não, vamos aderir porque é melhor. Então, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, como é que é você com esse processo de forma? Você é bom no pedaço ou não? É bom você examinar. Se você está a favor deles, eu não sei, porque pela sua forma aqui, ó, a sua forma, o português aqui está correto, mas o conteúdo não está, porque eu não entendi bem se você está a favor ou contra. Você entendeu? Vocês querem que eu leia de novo para ver se alguém entendeu? Eu não sei. Eu vou ler de novo, quer ver? Sempre entendi como secundário, em relação ao teor científico do conteúdo, a preocupação exagerada com a forma, as regras e as normas da escrita. Devido às mudanças com o passar do tempo, o que é normal em determinada cultura linguística, em outra pode ser não ser devido ao simples acordo ortográfico. Muitos gênios da humanidade não seguiram à risca as normas linguísticas de seus países. O professor poderia comentar sua indignação com as novas maneiras de escrita dos livros didáticos, visto que isso não compromete uma boa pesquisa científica? Parece que ele parece contra, mas às vezes parece estar a favor. Está muito esquisito. De modo que você é ótimo no seu português,
Eu vi que você colocou as mudanças certinho, está tudo bonitinho, mas eu não entendi o riscado final. Tá? Ele escreve muito para mim aqui. Você poderia falar sobre a consciência Manuel Ferreira, o seu Manuelzinho, e da sua dispersidade? Ele era realmente muito assistencial e com grande domínio energético? Não. Deixa eu explicar. Ele, na base do processo, ele era um cara que era iniciado de muitas vidas. Eu sei porque eu vi os processos dele no passado. O seu Maneuzinho, nós tivemos contato antes da época desse livro aqui. Eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 11 anos de idade. Esse aqui eu já tinha 17. Foi 6 anos antes desse livro. Agora, o que se passa? O homem era forte. Ele era dessas pessoas de força presencial, magnética, de alto estilo. Por exemplo, igual Jerônimo Candinho, igual Pietro Baldi. O Jerônimo Candinho era igual ao Manelzinho. Ele fazia desassédios, obsessão, essa coisa toda. O Pietro Baldi não fazia isso, ele só mexia com o processo filosófico da ideia dele. Agora, o que se passa? O seu Manelzinho, a própria Cris teve muito contato com ele. Ele era uma pessoa fora de série, mas era primário dentro dos processos daquilo que ele entendia. Você não podia apertar muito, porque ele não podia explicar nada daquilo. Mas ele, na prática, ele era bom. Então, ele era um desperto primário, prático, objetivo. Ele funcionava, ele era positivo. Eu ajudei a ele, desde que ele chegou, para fundar um centro espírita em Monte Carmelo, na minha terra. E eu já era menino, mas já cuidava da coisa toda, e ele mesmo me chamava para tomar conta lá. Eu não participava mais das sessões, porque era no outro bairro, do outro lado da cidade, a minha mãe não deixava eu ir. Era problemático. Mas agora que eu funcionei com ele muitas vezes e vi tudo de perto, e você lembra como é que ele me respeitava nas coisas dele toda. O processo é sério. Ele foi um grande homem. Ele, o Jerônimo Candinho. Um outro que eu acho também é desse tipo de desperto é o Eurípides Passanufo. Se não foi, vai ser imediatamente, mas para mim é. Gostaria de saber por qual motivo poesia não é literatice. No meu ponto de vista, poesia é uma categoria baseada no processo artístico. O que você acha? É com você. Não, a poesia em si não é literatice. Não, porque tem muita poesia positiva. Tem coisa boa. O Camões está aí para falar a verdade. O verbete destaca é a literatura a voz marginal. Mais alta se levanta. Por exemplo, isso aqui, a poesia contradiz, a poesia não conclui, por isso ninguém lê poesia. Mas faça poesia, não faça guerra. Isso. Isso aí é Você tem que lembrar que eu recebi muito poema, soneto, tudo quanto é tipo de poesia. Nós temos alguns livros sobre poesia. Tem um que é só sobre soneto. A poesia. Tudo psicografado. Boa é literatura. E outra coisa muito séria que eu quero confessar aqui para vocês. Minha primeira mensagem psicografada recebida foi um soneto alexandrino. O negócio é seríssimo. Que é a coisa que geralmente o psicólogo só vai aprender isso no fim. Eu comecei pelo fim. Que é tudo bem marcada a cadência e a assistência extrafísica. Né? Muitos teóricos afirmam que os seres humanos têm a necessidade de ouvir histórias. Haveria mesmo tal necessidade? O público tem mesmo dessa alegada necessidade visceral de ouvir histórias? Não, isso de ouvir histórias é a literatura infantil, aquela ingênua. Na hora que o menino vai dormir, todo filme americano, o pai vai lá para contar a história para ele. Isso, uma história calmante. Mas, filme americano. Mas não, talvez, se vai ler aqueles livros do Harry Potter, não sei o que, aí já complica, né? Mas, escuta, aqui tem uma pergunta que eu acho que eu vou responder no seu lugar. Vou ler o seu verbete. Tá assim. E no caso de Paulo Coelho, se caracteriza como literatice, ele tem alguma relação com o parapsiquismo? Olha, aqui está falando o Paulo Coelho. Está assim, ó, o mago milionário, membro da ABL. O que você fala? Pois é. Até uma colega fez um estudo de pós-graduação, não consegui ler para saber o que ela tinha descoberto. Porque o Paulo Coelho é um fenômeno de vendas, é aquilo que já se conhece,
é mago, tem as suas teorias, todo mundo reconhece, escreve bem, mas é dentro de um viés que, né, não leva a nada, apenas romances bem feitos, e bem estruturados e bem vendidos. Então, por esse lado é que eu coloquei como uma fatuíce que ele existe, para muitos até ajuda, tem uma espécie de ajuda, mas no geral não se vê grande ganho tarístico ou intelectual. Eu queria te dizer que eu fiquei muito feliz quando eu vi na bibliografia o professor Enio Tavares. E quero usar o meu exemplo para reforçar o que foi dito hoje sobre a educação, o nível atual da educação. O professor Enio Tavares foi meu professor durante 3 anos no Instituto de Educação, uma escola pública, e a gente tinha o privilégio de ter aula diariamente com ele. Eu gostei muito quando você... Então foi uma mera casualidade, porque esse livro eu consultei na biblioteca pública aqui, era um dos melhores livros que havia lá sobre teoria literária, então por isso que eu citei, até nem conhecia, mas como era um livro grosso, mais de 500 páginas sobre a teoria, eu usei e então ficou aqui na bibliografia. Ele era uma pessoa realmente muito envolvida e dominava muito, e passava isso para a gente, assim, sabe, aquele valor que a gente dava à nossa língua, e é o contrário do que a gente vê hoje nas escolas, como a gente falou aqui, né? Tá bem, valeu então. Mesmo a boa literatura, do ponto de vista da conscienciologia, da evolução, da Tales, ela quase chega, assim, relativamente, né, à literatice, se a gente considerar os livros técnicos, assim, mais, como que eu vou te dizer, mais, que reforçam mais essa coisa da reciclagem, da evolução da gente. Aí eu vejo aquela pilha de livros seus ali, eu não sei, mas ali deve ter alguma literatice também. E hoje você está defendendo um verbete que você escreveu numa fórmula formal, uma coisa mais técnica. Eu queria saber, assim, você percebeu, assim, durante a elaboração, o que transformou em você, se teve alguma alteração, como é que se deu isso? Na produção do verbete, isso quer dizer? Na mudança dos livros mais literários, ou até de literatice, para a produção de verbete. Não, isso já vem ocorrendo desde que eu me decidi residir em Foz, que eu já venho tomando essa providência, vão fazer 6 meses, e eu estou resistindo à tentação de escrever crônicas, porque assuntos não faltam, todo dia expocam por aí assuntos que mereceriam alguma divulgação, algum comentário, mas eu tenho resistido para me dedicar mais à área técnica e começar a fazer trabalhos dentro da conscienciologia, tentando, né? Foi muito difícil, já várias tentativas eu fiz quando escrevi o pequeno livro Tenho Dito, há uns anos atrás já era para encerrar, depois retomei a palavra. Que é assim que você está combatendo a mania dos diletantismos que você fala aqui, não é isso? Sim, exatamente. Então, agora a procura... A mania ridícula literária. A mania do literatelho. Juntou 2 coisas. Ao mesmo tempo que você transitou da literatura para... Não mude essa aqui, ó. A mania da revisão gramatical. Essa nós precisamos. Fica firme com ela. Não perca isso. Então, eu fiquei pensando assim, ao mesmo tempo que ele está transitando com esse verbete, está transitando da literatura, da literatice para uma linguagem mais técnica da conscienciologia, ao mesmo tempo, o próprio tema é autoprescritivo. Então, eu acho que deve ter mudado alguma coisa. Sim. Mas uma boa parte dos verbetes aqui da turma é assim, né? Não é só ele, não.
É realidade do Mesmo dia a que eu escreva, é dia, assim. dói dentro e é uma tomada de posição, uma retomada, uma mudança, uma transição até. Fiz um artigo sobre a transição da linguagem literária para a científica, mas está ainda em... Não, e a hora que eu stand-by. escreva aí sobre psicografia, mostrando o negócio errado? Eu tenho 26 livros publicados sobre psicografia. É a mesma coisa. Uma coisa muito estranha, e que seria uma besteira, é se ele não mudasse. A vida não pode ser uma coisa só, a pessoa tem que caminhar, evoluir, melhorar, ir avante. O processo é o avante. Eu fui os dois elementos aqui da argumentologia, né, mas... Quantos anos nós nos conhecemos, Eucardio? E foi de lá para cá que as coisas mudaram. Uns 10 anos, eu acho. Pois é, tem mais de 10 anos, eu acho. Ele me conhece, com calma. Antes de conhecê-lo, eu já conheci o nome dele, por causa dos livros. Entende? Mas é que eu acho a fórmula formal, o que a gente estava pensando, eu e a Dulce hoje, a fórmula formal, ela assim, ao mesmo tempo que ela direciona, ela permite a criatividade, a abertura, né? Então, assim, sair da literatura e fazer um verbete dentro da fórmula formal é uma mudança bem significativa, que eu acho. É radical. É radical, é por isso que eu queria entender. Uma pessoa, se ela estudar bem a literatura, ela pode ajudar depois a comunicação técnica. Mesmo, aham. Quem embasa tudo em matéria de comunicação, é muito sério. É o caso dele. É o caso dele. Ele entende tudo, você não está vendo quando ele faz aí a revisão das coisas, tudo em cima do lance. Isso é muito sério. A vivência do processo sempre ajuda a pessoa. Eucárdio. Pode falar. Eucárdio. Na fatologia, Tânia Guimarães. Na fatologia, 11ª linha, na página 43, 11ª linha, de baixo para cima. Você colocou aqui a literatice estando entre as 90 condições de atraso de vida. Você vai disponibilizar essas 90 condições ou isso já tem algum verbete da Conscienciologia? Já tem um verbete. Esse é o verbete, atraso de vida? Atraso de vida. As 90 condições. Está até na remissologia, o atraso de vida. Eu não vi ainda. Sim, nas 90. Inclui, né, a interiorose, a jogatina, idolatria, moto, obesidade, etc, e a literatice entre as 90. Tá ok. Então, parabéns pelo verbete e muito obrigada. Oi. Aqui no B. Eu queria também te dar os parabéns nessa mesma linha do que o professor e o pessoal trouxe, no sentido de que não é fácil peitar esse povo todo que escreve há anos, né? E que associa a escrita, o resultado da escrita ao seu ego, a publicação ao seu ego. Então, não é nada fácil até a gente bancar e falar a respeito disso. Achei muito interessante dentro dessa sua linha de proposta o verbete de hoje. E, para mim, existem dois pontos altos aqui. Um deles que eu queria te perguntar é na página 45, onde você fala de literatice comparada. Página 45, lá embaixo, o último item, né? Você lista aqui 11 itens. Achei muito interessante o item número 11. Sofomania? Uhum. Isso. O maníaco em se passar por sábio. Por sábio, sim. Perdão, a mania da sabedoria. É isso. Eu achei bem interessante isso, até dentro do próprio ponto do sofismo, né? A utilização desse aspecto aí. A pessoa às vezes associa a publicação à sabedoria e esquece o ponto mais importante, que é o aspecto proexológico. Né? São os às vezes eu acho que a pessoa perde a capacidade, o potencial, que poderia estar sendo mais direcionado, como no seu caso mesmo, você está trazendo um potencial excelente para nós, em função de ficar escrevendo aquém do que poderia estar gestando. E um outro ponto também que eu achei interessante é a tua listagem, a taxologia, na página 46.
Muito bacana aqui os 50 itens. Né? Acho É isso, que isso dá qualquer uma, livro de teoria literária tem, só tem dá uma visão boa para quem não é da área. É um resuminho rápido de cada um para a pessoa entender do que se trata. Né? Uhum. Se bem que eu já utilizei o item número 1 e o item número 6 até como técnicas na sala de aula, né? Mas entendo o porquê deles estarem ali. Certo, obrigado. Okay. Eu aqui na argumentologia, eu praticamente, né, é um reflexo dito de mim mesmo, que eu fui jovem autor sonhando com a vida, né, começando precocemente as áreas da poética e da prosa, só que na literatura veterana, né, depois de 50 anos, eu não vou continuar, pretendo não continuar a mesma atividade literária. Esse é o ponto, o nó gorde da questão. Bem-vindo ao grupo. Quem é que está com o microfone aí? Pode falar. Alô? Pode falar. Alô? Acho que agora sim. Fala alto. Alô, alô? Só para contribuir, uma época eu estive trabalhando no colégio, onde tinha uma exposição das crianças que estavam sendo alfabetizadas. E na parede tinham vários desenhos com escritas erradas. Casa com Z e outras coisas mais. Aí eu cheguei até a coordenadora e pedi que ela retirasse aqueles que estavam dando ênfase, que tinham erro de ortografia. Aí ela falou que não era possível, porque na pedagogia não podia ter essa frustração na criança. A criança mesmo é que tinha que descobrir o próprio erro. E eu fiquei assim um pouco mais cômodo, que aí a criança que já aprendeu a escrever certo, ao ver aquele desenho ali escrito errado, ele vai acabar achando que aquilo que está escrito errado, que está na parede, é o que está certo. Mas aí ficava a discussão, né, do psicólogo com o pedagogo, numa escola, claro que o pedagogo diretamente ganhou. da baratosfera, não é isso? É claro que, infelizmente, ali a pedagogia ganhou e os cartazes ficaram até o final. Isso a gente passa por corrigir os outros às vezes. Dentro da questão pedagógica, é interessante que o professor observe que a alfabetização se faz não na primeira série do ensino, né? Mas que vai ao longo até mais ou menos quarta, quinta série. Mas admitir o erro exposto, realmente o professor ou o coordenador ali perdeu um pouco, né? Porque poderia sim estar trabalhando e fazer o aluno dar o seu quadro de uma forma correta. Admitir que a criança não se alfabetiza no primeiro ano de estudo é aceitável, mas expor já é um passo complicado. Eu só desejaria era ver esses professores que defendem a coisa errada para eu estar lá para corrigi-lo na hora que ele escrever no quadro. Porque possivelmente eles são anarfas. Quando defende é porque é anarfa. Na minha vida toda foi assim. E outra coisa, a gente falava: ô professora, é errado ali, ó, não é esse, é S não, é C. Ela às vezes estava estudando peça, mas peça de pedir, como se fosse peça objeto. Então, né, professor? Sinto muito, mas está errado. Ou é mesmo. Ela chegava lá depressa e apagava o negócio. Então, não, professor. Isso é um produto do próprio sistema educacional, onde é admissível, está sendo admissível que o professor, entre aspas, professor chegue à sala de aula dessa maneira aí, né? Um alfabetizado meio que funcional. Agora é o sistema, né, professor?
É a falência das políticas do Estado. Exatamente. É a falência da política da educação. Então, quem está errando mais aí é o próprio governo. Exatamente. Então, o Estado de São Paulo admite e compra um dicionário ou um trabalho pedagógico e distribui nas escolas como forma didática para a criança, sendo que existe o erro no conteúdo. Agora, ó, então quem está certo é o Saconi. Deve ser por isso que ele é desse jeito. Fez uma linha própria e deu a banana para o resto. Esse cara deve estar o mais certo deles todos. Professor, ainda tem tempo? Tem. Na pedagogia, isso não existe uma norma na pedagogia dizendo isso, não. A pedagogia até preconiza que tudo seja dado seguindo as normas, né, clássicas do ensino. O que existe são correntes linguísticas, né, como o caso construtivismo, que é essa alfabetização que aceita esses primeiros passos da criança com a escrita errada, isso é uma nova corrente linguística também que aceita, mas isso não quer dizer que se vai colocar na frente da escola, em lugares que as pessoas vão passar e vão ver, a escrita errada. Pode ser guardado pela professora como o primeiro passo do aluno e ela aproveitar esse material para a reconstrução depois, novamente, com ele, né? Mas isso não significa que seja mostrado como uma coisa correta. Quando eu dei aula para professores, que eu dei aula também em métodos de alfabetização, que falava sobre o construtivismo, era dessa forma que a gente via o construtivismo, e não se mostrar como uma forma correta. Se aceita, lógico, que se o aluno está começando a escrever, não vai inibir ele. Se guarda, o professor guarda aquele material, mas não significa que ele vai expor para o público aquela coisa. É ele e o aluno, e depois ele vai construindo com o aluno. Pode expor do jeito que eu hoje fiz a exposição aqui da redundância. Então. Isso faz parte do serviço. Obrigada. Agora, ó, eu quero agradecer a você, o Carlos, muito bom o seu verbete, muito sério. Todo mundo vai ter que beber dessa água que está aí a respeito de literatura. Que você colocou todos os princípios básicos sérios do processo aí dentro, em 7 páginas. Estou esperando o seu livro agora, tá certo? Estamos aguardando. Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 111 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 28 perguntas online, 10 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos os recados da Reaprendência, com a Marguê sobre a jornada de educação, o Pedro sobre o curso Ciclograma Parapsíquico, a Patrícia sobre o curso ECP2, a Aline sobre a imersão na autopesquisa e o Marcos Dung sobre o discernimento multicultural. Lembramos a todos que realizaremos 2 sorteios. O livro, para aqueles que estiverem presentes aqui no tertuliário, o livro Poetas pela Paz e Justiça Social, da qual está presente o nosso verbetógrafo de hoje. E também a inscrição de uma vaga no simpósio de democracia direta, para aqueles teletertulianos que enviaram seus nomes. Agora os recados, por favor. Boa tarde. Eu estou aqui para divulgar, deixa eu ficar mais alta, para divulgar a 5ª jornada de educação conscienciológica, que vai ocorrer agora em outubro, de 7 a 10 desse ano, né? Sexta, sábado e domingo, 7, 8 e 9 de outubro. E nós pedimos aí que o pessoal que tem interesse em participar, mandar artigos para essa jornada. Ainda está em tempo, até amanhã é o prazo que nós colocamos. É importante que professores relatem a sua experiência,
tragam alguma novidade sobre o assunto, alguma técnica, alguma coisa que acharem interessante na sua vivência docente. Isso irá contribuir muito, né? As próprias instituições conscienciocêntricas, cada uma tem aí um perfil docente. Seria interessante que cada um trouxesse a sua experiência dentro da sua IC. Então, nós pedimos aí que todos participem, né, para contribuir aí com essa jornada, com novas experiências para a gente debater. Ok? 5ª Jornada de Educação Conscienciológica. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu convite é para o curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal. Esse curso ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 18 a 21 de julho deste ano. O objetivo principal é ajudar os alunos na organização do parapsiquismo pessoal, cujo o principal enfoque será a partir do verbete 5 ciclos. Então nós vamos discutir o ciclo do curso intermissivo, da TENEPS, do epicentrismo consciencial, da disperticidade e do completismo existencial. Nós vamos dispor de planilhas, campos bioenergéticos, proexista cobaia e a partilhar da experiência dos professores EPICONs. Então, nos dias 18 a 21 de julho, conto com a presença de vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para aqueles que procuram intensificar mais o rapport com os amparadores e alinhar o dia a dia com a multidimensionalidade. Nós queremos anunciar os 2 próximos SCP-2. SCP-2 é o curso de extensão em projeciologia e conscienciologia, e ele visa é um curso de imersão que visa concretizar aquilo que foi proposto no SCP-1, fazer a renovação pessoal através do fortalecimento energético e da ampliação das parapercepções e criação de novas sinapses. Nós temos 2 cursos previstos agora. O próximo no próximo fim de semana, vai acontecer em Natal, com intercamping. Os interessados devem procurar pelo telefone 84 3211 2984. Repetindo. Repetindo o telefone de Natal, 84 3211 2484. Esse SCP-2 terá como EPICON a professora Cristina Aracaki. Em 3, vai acontecer 20, 21 e 22 de maio. Em 3, 4 e 5 de junho, nós teremos o SCP-2 de Curitiba, cujo EPICON será o professor Pedro Fernandes. Os interessados podem procurar pelo telefone 45 2102 1448. Repetindo, 45 2102 1498. Aguardamos vocês. Boa tarde a todos. Vim aqui para convidá-los para o Imersão na Autopesquisa Multidimensional, que será realizado em parceria com a Aracê e o IPC, nos dias 20 a 22 de junho, no Hotel Eco da Floresta, em Pedra Azul, Domingos Martins. O curso não tem pré-requisitos e visa aprofundar a autopesquisa através das reflexões e experimentações parapsíquicas. Quem tiver interesse, além disso também, todos os recursos vão ser doados 100% para o Laboratório da Paz no campus Saquarema. Interesses, liguem, por favor, para 45-2102-1448 ou 27, código 27, 3203-2411. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. O recado é pelo discernimento, tá? Então, hoje é domingo, é dia de atividade pelo discernimento multicultural. Então, hoje a gente vai ter uma comemoração com recreação, tá? A comemoração dos aniversariantes do mês de maio. Mas está aberto para todo mundo, tá, gente? E começa às 4 horas, a gente vai ter tipo um torneio de ping-pong, uma recreação, né? Para integrar, divertir, exercitar a gente. Começa às 4, com parabéns, o bolo, etc. às 5:30 da tarde, tá?
R$2 para quem quiser jogar, mais R$3, ou se a pessoa quiser levar comes e bebes, no valor mais ou menos de R$3, também dá, tá? Então, a gente vai fazer às 5h30 só o bolo, porque tem outros eventos aí, como o debate mesmo da Comissão de Cientificidade, da Unicim, etc. Então, quem não puder ir no ping-pong, pelo menos passar lá para cantar um parabéns, e se for aniversariante, receber os parabéns, tá? O parabéns é às 5h30, R$2, mais 3 de comes e bebes. Obrigado. Realizaremos agora os 2 sorteios. Primeiro, sorteio da vaga no simpósio Democracia Direta. Então, pessoal, como nós anunciamos ao longo dessa semana, concorrem ao sorteio de uma vaga no Simpósio Internacional de Democracia Direta as pessoas que enviaram seus nomes para o e-mail democraciadireta@cec.org, tá? Então, vamos pedir para o Roberto aqui tirar um número. Número 8, Afonso Rosa. Afonso Rosa é daqui? Não? Então, provavelmente um teletertuliano, se você estiver nos ouvindo, Afonso Rosa, então você ganhou já uma inscrição no simpósio. Entre em contato conosco, tá? Para nós efetivarmos aí mais detalhes da sua inscrição. Lembrando que as inscrições continuam abertas, o evento acontece do dias 3, 4 e 5 de junho, aqui em Foz. Obrigada. Solicitaremos agora a Cristina para sorteio do livro. 102, Flávio Amaral. E para amanhã teremos o verbete Consim Pacificadora, a especialidade Pacifismologia, a autora professora Isilda Frecian. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.